Sejam bem-vindos à nossa primeira aula introdutória aqui do Main of Math, juntos à matemática, meus amigos. Hoje aqui com física. Bom, vamos fazer um pequeno estudo sobre o movimento, não é mesmo? Para começar, imagina só, tem uma reta aqui, ó, nosso movimento será horizontal, linear. Vamos imaginar que é uma reta, na verdade um pouco de imaginação. Imaginando que a nossa partícula está aqui, nosso corpo, a gente pode denotar aqui como a origem um x0 ou um s0, nosso espaço inicial, nossa origem, tá bom? E ela vai andar até um certo ponto x, tudo bem? Por que eu estou chamando isso aqui de x e x0? Esse aqui vai ser a nossa orientação. Nós vamos tomar aqui, por enquanto, aqui com o nosso eixo x, no sentido positivo do nosso vetor unitário y. Logo, aqui, até o momento, a gente não está usando em duas direções, mas aqui será y, tá bom? Na direção de J, chapéu, tudo bem? Então, a gente está aqui, movimento linear. E pensa bem, bom, primeiro, se eu quero saber essa distância aqui, eu posso considerar algo bem trivial para a gente, que é o quê? Uma variação, nosso famoso ΔX, tá? Já que a gente está em x, variando aqui o nosso espaço, seria exatamente o nosso x final menos o nosso x inicial. Essa origem aqui eu falo a origem do movimento, da onde eu começo a analisar. O importante aqui é a gente pensar numa coisa. Bom, se eu for analisar esse movimento, eu sei que ele está se deslocando no espaço, posso fazer uma marcação de tempo também, não posso? Então ele também vai ter um tempo inicial, um tempo final que eu vou começar a marcar. Posso chamar isso aqui do meu ΔT, que logo será o quê? Meu T, que eu marco no final, com o meu T inicial. Uma notação clássica que a gente pode considerar seria que a nossa velocidade média nesse percurso aqui é a variação do nosso espaço ΔX sobre o ΔT, sobre o nosso tempo. Tudo bem? Agora, só uma questão de notação rápida aqui, tá bom? Se eu considerar apenas V, tá bom? Para minha variação de espaço x menos x0 sobre o intervalo de tempo, Bom, esse intervalo de tempo ΔT, posso considerar esse t aqui como zero, tá bom? O tempo inicial. Então, eu vou ter ΔT apenas como t, Se eu fizer esse cara aqui, ó, tendendo a zero, ou se eu começar a marcar a partir do zero, não em um determinado ponto específico, mas aí comecei a marcar, pronto. Então, esse t aqui, comecei a marcar no zero. Logo, ΔT, de cara para a gente, vai ser apenas t. Então, por questão de notação, V igual x menos x0 dividido por t. Uma brincadeira algébrica que é o seguinte, famosa história, vou multiplicar dos dois lados por t, ou seja, quem está dividindo passa para o outro lado multiplicando, não é mesmo? Eu tenho que multiplicar os dois lados por t aqui, logo aqui fica t vezes v, mas eu vou colocar numa notação muito próxima, né? Porque a ordem do produto não altera o valor, então t aqui do lado. Então, v vezes t igual x menos x0. Como eu também multipliquei aqui por t, eu posso cortar. T por t dá 1. O famoso passa para o outro lado. Pensa bem, se eu pegar esse menos x0 aqui, somar x0 dos dois lados, eu vou ter o quê? Vt mais x0. Tudo bem? Se eu tenho Vt mais x0 igual a x. O que aconteceu aqui? Não passou para o outro lado do curso, não? Sim, notação clássica aqui, uma coisa que a gente aprende, mas como a gente está um pouquinho mais grande aqui, mais grande, mais maior, mais esperto, a gente vai considerar aqui somar os dois lados, dividir os dois lados, multiplicar os dois lados, tudo bem? Bom, agora só organizando isso aqui de uma forma que a gente conhece e está acostumado a ver, a gente pode denotar como x igual a x0 mais Vt. Você pode conhecer aqui para o seu ensino médio como o espaço S igual a S0 ou SI, não é mesmo? Que seria o SF mais Vt. Tudo bem? É daqui que a gente tira a equação horária do movimento. Beleza? Então imagina só, eu consigo achar o ponto final a partir de um ponto inicial e a variação disso aqui ao longo de um tempo. Um processo análogo aqui, já que a gente consegue medir a rapidez que a gente chama de velocidade, o quanto essa partícula se desloca ao longo do tempo, também podemos achar aqui o quanto essa partícula varia sua velocidade ao longo do tempo, se houver algo que a gente chama de aceleração. Então pensa bem, se aqui eu tenho
ponto no V0, eu também tenho um V0. Vamos dizer que aqui eu tinha uma velocidade inicial. E quando ela chega aqui, ó, no ponto X, ela chega com uma velocidade que a gente pode fazer a velocidade final, mas porque é diferente. Então, ela pode ter aumentado ou diminuído. Mas vamos considerar que ela saiu de V0 e variou até V. Como que eu vejo isso aqui? Isso também acontece ao longo de um intervalo de tempo. Que intervalo de tempo seria esse? Bom, o mesmo ΔT aqui, tá? O mesmo ΔT. Então, vou considerar aqui que o ΔV, quem é ΔV? É o meu V menos V0. E para denotar aqui para a gente a aceleração, seria o quê? Que a aceleração média é igual ΔV sobre ΔT. Eu só preciso achar esses intervalos aqui. Por questão de notação, também vou usar aqui apenas A igual. Quem é ΔV? ΔV é V menos V0. E quem é ΔT? Lembra que análogo a esse tempo aqui, que seria a mesma situação, seria apenas T. Mesma situação, multiplicar para os dois lados aqui por T, eu tenho AT igual a V menos V0. Fazendo a mesma reprodução dessa parte aqui, eu vou ter o quê? V igual a V0 mais AT. Então, eu tenho uma contribuição aqui para a velocidade, nessa parte aqui, sempre de uma aceleração vezes o tempo. Tá bom? E mais uma coisa, sempre para o espaço, eu tenho uma contribuição aqui do seu espaço do tempo a partir de uma velocidade tempo. Bom, vamos pensar aqui agora numa análise gráfica. Pensa bem aqui, a gente pode chamar de um gráfico de posição-tempo. Então aqui a gente deixa o tempo e aqui posição, x ou o nosso s, tá bom? Imagina que essa partícula sai de um ponto aqui e começa a se movimentar e temos um gráfico com essa cara. Também podemos chamar aqui de gráfico S de t ou S vezes t. Bom, análogo isso, não é mesmo? Usamos apenas variação de letra. Bom, pensa bem, essa inclinação da reta aqui, a gente pode ter como essa inclinação? A gente pode fazer como a tangente. E pensa, aqui seria o nosso seno, a variação de ΔX. Se aqui eu tenho, por exemplo, a posição inicial é onde toca no eixo X aqui. E pensa bem, isso aqui tem aquela cara daquela função f de x igual a ax mais b. Quem é esse b constante aqui? Olha nessa equação aqui, o b é a nossa posição inicial. Então, a nossa posição inicial toca no eixo do x. E o vt? O nosso x aqui é justamente o nosso t, quem está variando, quem está mudando ao longo do tempo. E pensa mais uma coisa, quem é esse coeficiente angular aqui que está dando essa inclinação? Bom, aqui é o nosso A, aqui seria o nosso V. E eu sei que para isso eu posso fazer ΔX sobre essa variação aqui no tempo t0, né? Vai aparecer esse ST no meio aqui, mas a gente vai entender t, nosso intervalo t. Então isso aqui é o nosso ΔT. A gente consegue achar essa inclinação aqui que a gente chama de quê? ΔX sobre ΔT, que é essa inclinação aqui. Só que ΔX sobre ΔT é a nossa velocidade. Olha que maravilha. Se esse ΔV aqui, na verdade V, essa inclinação for negativa, quer dizer que o gráfico está descendo, tá bom? A velocidade está fazendo o movimento diminuir, está voltando, sendo retardado, retrógrado. Agora pensa bem aqui numa coisa pra gente. Bom, aqui eu tenho espaço-tempo. E também posso ter um gráfico aqui, uma ideia de velocidade-tempo. Velocidade-tempo. Quem é velocidade-tempo? Aqui a nossa velocidade nesse eixo agora, variando ao longo do quê? Do tempo. Primeira coisa, essa inclinação de uma reta qualquer aqui, ó. Beleza, primeiro, esse ponto aqui vai ser o nosso V0 e aqui o nosso V final, na altura V, tá bom?
E eu tenho alguma coisa aqui, por exemplo, vamos mudar a cor para o vermelho, só para ficar bom para nós aqui. A nossa velocidade inicial, bom, está nessa fórmula aqui agora, então esse pontinho vermelho aqui seria o nosso V0. Então aqui na altura, nosso primeiro V0, que é onde o V0 é a nossa constante aqui, né, toca no eixo do V, ele toca no eixo. Então, para cara f de x, o nosso f de x aqui seria t, x de t ou s de t, aqui v de t, tudo bem? Pensa, bom, aqui no nosso tempo inicial e aqui no nosso tempo final, no nosso intervalo t, tá bom? Chamando aqui de t, e aqui até na origem mesmo, t0. Bom, nosso t0 vai dar 0 aqui, beleza? Pensa, a inclinação da reta aqui é a mesma coisa. O que seria? Essa inclinação aqui seria delta v sobre ΔT, que é a aceleração. Se teve aceleração, quer dizer que está variando a velocidade. Agora, olha só, se eu fizer o produto da altura pela dimensão aqui de baixo, eu vou ter uma área, não é mesmo? Pensa, para esse aqui, eu tenho a área desse quadrilátero aqui. Mas, o que seria esse produto? Produto de V vezes T, V vezes T. Cadê? V vezes T. V vezes T, se eu passar esse cara para cá multiplicando, o intervalo de tempo vezes uma velocidade, basicamente eu tenho a distância. Então eu consigo achar a distância como a área abaixo dessa reta aqui, ou dessa curva, né? Depende. Só que olha só, aqui embaixo eu tenho a área do quadrado. Vou colocar aqui como A1 e essa aqui como A2, tá bom? E a área 2 aqui é um triângulo. Se eu sei que a soma da área 1 mais a área 2 vai dar o nosso ΔX, vai dar o nosso espaço, beleza? Mas quem é A1 aqui embaixo? A1 representa para a gente o quê? Base vezes altura. Só que eu vou colocar a altura, né, porque de 0 até V aqui a variação vai ser V0, a altura aqui, vezes T, V0T, tá bom? Conhecido para a gente. Mais a outra área. Quem é a outra área? Não é um triângulo? Então é meio da base vezes a altura. Quem é a base? T. E quem é a altura? ΔV, porque ele vem de V0 até esse V aqui. Então, ΔV vezes T. Só que olha só, essa inclinação aqui não está tendo uma aceleração, não está mudando ao longo do tempo, não está subindo. O que é ΔV vezes o intervalo de tempo? Olha aqui, ΔV vezes o tempo é basicamente ΔV, esse carinha aqui, ó, ΔV, aqui é ΔV. Se eu pegar esse T e passar para cá, vou multiplicar T para os dois lados, eu vou ter que T vezes A é igual a ΔV, tudo bem? Então, para ΔV, apesar de ter usado, risquei aqui, mas não vai fazer diferença. Quem é ΔV? Eu vou reorganizar aqui, então eu vou ter que V0T mais meio, quem é ΔV? É A, ordem do produto, vezes T, vezes T. Logo, o que eu tenho aqui, basicamente, deixa eu achar um espaço legal aqui, eu vou colocar nessa parte de cima para a gente não perder, e vou colocar até de roxo, tá bom? Segue a sequência aqui, vamos para o roxo. Vamos lá. Então, fazendo isso aqui, eu tenho que meu ΔX, que é a soma de A1 mais A2, ΔX é igual a V0T mais meio de A T vezes T, T2. Só que quem é ΔX? X menos X0. Eu vou passar esse X0 para esse lado aqui, ou seja, eu vou somar X0 dos dois lados, eu vou ter que X é igual a X0 mais V0T mais meio de A T2. Bom, a gente conseguiu analisar o movimento aqui de uma forma bem simples, encontrar as equações de movimento retilíneo uniforme, de movimento retilíneo uniformemente variado e o que acontece para cada situação.